Olá, olá! Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Estamos chegando. Vamos lá, vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Vamos entrar com um tema bem legal. Vamos lá. Aê, Oi, tudo bom? tudo bom? Vendo tudo bonitinho. Tudo certo, Então tudo tá certinho. jóia. Já Tá. apareceu lá. Então tá. Testando aqui. Oi, tudo Peraí que bom? eu sou Tudo bom? prontinho. Mas Ah, eu tirei o também. som. Pronto. Quero ficar de olho ali como é que estão as coisas. Tô bem, graças a Deus. Tá Trabalhando. Achei que eu trabalhando, não fosse trabalhar. Tô trabalhando. achou, vou me aposentar e ficar de boa. Eu vou ficar de boa, mas o de boa me perseguiu, então. De boa fugiu, né, pra falar a verdade. Mas eu amo trabalhar. Eu falo que as coisas acontecem na hora certa, né? É, Então, graças a tá Deus, estou trabalhando. muito bom. E Com também você, é, pode e falar, você tudo certo? tudo bem, correria de final de ano agora, né? A gente tá com duas esposas vender. Irá. Mas estamos aí. Isso aí, firme e forte. Vamos esperar. Você vai me avisando do tempo, viu? Porque senão eu falo 2 horas seguidas e é só meia hora, né? É isso aí, a gente vai controlando o tempo, conforme Você me tentou. avisa. Então, Eu oi, acho que Pati, tudo bom? boa noite. É, eu acho que o bate-papo é muito legal, né? A gente compartilhar assim experiências.
Hoje ainda, antes de entrar, eu estava vendo um podcast da Ingrid Guimarães, ela falando de que a Mulher Maravilha não existe. Não tem, Que a gente, gente não tem. romantiza demais, a Não mulher que tem. pode fazer E tudo. a gente quer, tá me ouvindo? A gente quer ser perfeita, mas não tem como, ninguém é É, perfeito. Então, a gente precisa escolher o que a gente quer. Aí é, focar nisso que a gente escolhe. é, Mas se tentar fazer tudo, a gente tem um treco. A gente quer, né? Mas não dá. é, é isso mesmo. Então, que horas são? 8 horas. 5 horas. Obrigada pelo convite. Ah, Adorei. Adoro deixa de falar, né? ser. Nós duas, se deixar, a gente vai até meia-noite. Lembra quando a gente fez o workshop? Faz um ano já. Meu Mas, Deus, a gente ficou, acho que umas 3 horas. nem pra saber. Que linda! Seja bem-vinda. Muito bom. E ainda Então, esse tema, né, sobre o tempo, puxa, vida, é uma coisa que hoje em dia a gente tá em falta, eu acho assim, tá? E dinheiro e tempo é uma coisa que querendo, vendo, né? Você acha que tá sempre atrás, que a informação tá vindo e você não está acompanhando. Então te dá a sensação de que o tempo está passando mais rápido e você não está dando conta. é, E isso, assim, e as redes sociais, elas potencializando, aí você quer fazer o que o outro faz, aí você vê que o outro faz tudo aquilo e você não consegue. Mas calma. Como eu sigo um psicólogo, ele para bebê, vamos começar de novo. Para bebê, vamos começar de novo, porque senão não dá. é, é isso aí. Isso, a gente tem que ter, a gente tem que saber os nossos limites, né? Eu acho que hoje a gente tenta, tenta fazer muito e assim, ser empreendedora, ser dona de casa, ser mãe, porque a mulher ela é tudo isso. A mulher não é só, mesmo a mulher que empreende trabalhando numa empresa, por exemplo, ela não é só uma empresária. Ela também trabalha em casa, ela também cuida de filho, ela também tem um monte de Ah, tarefa. Então, a gente tem a gente é essa multitarefas, né? E a gente não conseguir, de repente, como diz que eu te falei da Ingrid, sempre, ela falou de sempre segurar os pratinhos ali, né? Tentar tá equilibrar. Ela falou, eu quero equilibrando. equilibrar esses pratinhos, eu não quero equilibrar mais. Sempre está equilibrando. É isso aí. Mas é que assim, eu acho que a gente vem de uma cultura que a mulher ainda é colocada como a responsável, né? Ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos. É como se trabalhar não, você não teria que trabalhar, você teria que só ficar em casa, como se ficar em casa não fosse trabalhar, né, e cuidar dos filhos. Então, já que você optou por trabalhar, então assuma o trabalho fora e assuma o trabalho dentro de casa. A gente Aí. quatro, mas ainda existe muito isso, né? Uhum. Então, assim, você decidiu trabalhar fora, então assuma as suas responsabilidades. Porque em relacionamentos, ainda, ou muitas vezes a gente encontra mães solo, né? Que acabam educando essas crianças sozinha e ficando com todo o trabalho em casa, ou que tem um companheiro, mas ele muitas vezes não ajuda. E aí criou-se automaticamente o dever de que a mulher tem que fazer tudo, mas não é isso, né? A gente precisa dividir as coisas.
Porque tá todo mundo dentro da mesma casa, não é só a mulher. E a gente ainda não se ligou disso. Muitas ainda não se ligaram disso, né? Bom, acho que já a gente já Acaba pode. pesando. Vou começar. Vou começar aqui, Melissa. Eu vi a Patrícia escrevendo, eu falei, começar aqui, Melissa, te apresentando. Acho que a gente já pode entrar. A gente está batendo um papo. Eu vou primeiro apresentar você. Eu não sei se você sabe, mas você foi a primeira pessoa que incentivou a Expo Mulheres Empreendedoras. Como? Não sabia. Quando a gente idealizou o projeto, né, quando a gente começou a pensar no projeto, para ficar mais em conta para as expositoras, a gente precisava de patrocínio. E aí eu falei, nossa, mas como que pede patrocínio, né? Eu não sei se você lembra disso. Aí eu falei assim, bom, Ah, eu vou onde eu Você fui lá foi, com você. Eu vou lá no CNA, eu vou no dentista, onde eu vou com as crianças. E por fim, você foi a primeira. você foi E na eu minha tava assim, sala, eu falei, claro que eu ajudo, acha que não? e daí, eu saí dali tão animada, aí eu fui conversar com meu irmão, que tem a loja, né? Eu falei, nossa, você não acredita, Melissa, ela incentivou o projeto e tal. Aí ele falou, nossa, mas que projeto é esse? Também quero. Aí eu falei, nossa, pronto. Aí abriu, assim, sabe? Foi um pontapé inicial. Você foi a pessoa que colocou a gente no... Tá certo, continua. Então, Ai, pra gente, você é uma pessoa muito especial. Por isso, hoje, obrigada. lógico, além do curso que a gente conseguiu com o Sebrae, você forneceu, cedeu a escola para fazer também. A nossa gratidão e hoje estar aqui com você, poder ouvir você compartilhar um pouco da sua experiência com esse tema tão Então, maravilhoso, né? é um ponto. É isso Então, aí. ai, que bom, tá vendo agora, mas eu fico muito feliz. E adorei o convite. Obrigada por ter lembrado e Imagina. ter me chamado. Foi um transmimento de pensação, né? Que a gente se ligou, falou, ai, que precisava falar com você. Ah, eu também, então tá bom. Ah, mas que delícia. É isso aí. E aí, Melissa, a Melissa, ela foi franqueada do CNA por 25 anos e ela vai falar né, Sara, dessa, de, de tá quem é a cortando, Melissa. tá cortando o seu som. Será que é o meu fone? Deixa eu ver. Pronto. Deu um jeito aqui. Pronto. Então, vamos lá. Pode falar, Melissa? Quem é a Melissa? Nossa, faz 30 anos, eu estava fazendo as contas, faz 30 anos. Eu me formei em 95, como engenheira, eu sou engenheira de formação, mas eu nunca gostei de chão de fábrica. Trabalhei 2 anos em chão de fábrica, um pouquinho antes de me formar para fazer estágio, mas eu não quis seguir essa carreira. E aí fui trabalhar com o meu pai e no meio do caminho acabei fazendo administração, né, pós em administração, e depois surgiu a oportunidade do CNA, e eu fiquei 25 anos como franqueada CNA. Foi a melhor escola da minha vida, escola para mim, como empreendedora, como gestão de negócios, gestão de pessoas, o que eu aprendi, o que eu cresci como franqueada, para mim é isso. E eu estou vendo o ano passado surgiu a oportunidade de venda da escola, que era uma coisa que eu já queria, estava direcionando a minha vida para a parte de curso, de treinamento, que é uma área que eu sou apaixonada, né? Eu adoro desenvolver pessoas, eu adoro treinar pessoas. E aí as coisas começaram a acontecer. O curso do Sebrae, ver o curso do Sebrae, né, participar de tudo aquilo, deu
um pontapé, né? Eu já tinha vendido a escola, mas deu um. É esse caminho que eu quero seguir. Quando você confirma aquilo que você tá fazendo. Aí surgiu a oportunidade de vender a escola, eu falei, bom, como eu estava muito cansada, né? Praticamente foram 30 anos trabalhando direto, sem parar. Eu falei, vou ficar um tempo sem fazer nada para direcionar de novo a minha vida. E aí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei até o final do ano para fazer a transição da escola, né? Até o final do ano passado. E aí no começo desse ano eu mudei de cidade, tudo. E quando agora eu tô em Jaguariúna, né? Tava em Sumaré. E aí acabei sendo convidada para dar aula aqui numa instituição que tem parceria com a FAGE, com a Unifage, e eu estou dando aula de empreendedorismo. Agora eu fui convidada, essa semana, estou super feliz, fui convidada por uma outra empresa para trabalhar na parte de vendas, de treinamento, tudo, e as coisas começaram a acontecer. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu tenho paixão em ensinar e tenho paixão em aprender. E quando eu ensino, eu aprendo. Então, assim, cada dia Uhum. é um aprendizado novo. Então, eu sou uma pessoa que tudo que eu puder aprender daquilo que eu estou fazendo, independente do que seja, eu vou tirar alguma coisa. Ou um aprendizado de um ponto positivo, de uma coisa boa, ou um aprendizado de esse caminho não é legal, eu acho que da próxima vez dá para ir por outro caminho. Então eu acho que tudo é um aprendizado. E aí a vida foi me levando por esses caminhos. É isso. Essa é a Melissa. Essa é a Melissa. Sempre briguei muito pelos meus sonhos. Sempre falei que quando eu chegasse nos 50 anos eu queria olhar para trás e falar valeu a pena. Eu cheguei nos 50 anos, eu não imaginei que fosse tão rápido. Cheguei nos 50 anos, eu olho para trás e falo valeu a pena, valeu muito a pena e tá valendo. E tem que valer, senão a gente muda a rota, a gente realinha. É isso aí. É isso. Então, vamos falar um pouquinho de gestão de tempo? Quer fazer uma pergunta? Gente, eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque senão eu vou falando, vocês perceberam, né? Eu acho que a gente pode começar, Melissa, falando desse que a gente começou no comecinho da live falando de um montão de coisa para fazer e como que a gente administra o nosso tempo para dar conta, ou a gente dá conta de tudo isso. Como que a gente dá como a gente administra o nosso tempo para dar conta de tudo isso? Ai, obrigada, Lê. Como a gente, Verdade. às vezes a gente não dá conta. Então, assim, é aquilo que eu falei, eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena. Então, a gente vive, eu faço isso todos os dias, praticamente todos os dias. Eu estou vivendo mais um dia ou eu estou vivendo o mesmo dia de novo? Então, eu vivo 365 dias no ano ou eu vivo 365 vezes o mesmo dia? Porque o que muita gente me fala nossa, o dia passou e tudo que eu como que você está administrando o seu tempo? Porque uma coisa que a gente percebe, as pessoas vão vendo e então a primeira coisa que Ale, o que você não ouviu dos 365 dias? Então, eu estou vivendo 365 dias no ano ou 365 vezes o mesmo dia, tá? E aí, o que eu coloco para as pessoas é quais são suas prioridades? Que é isso que a gente percebe. Não existe essa prioridade, tá? Então, assim, quando eu falo em administração de tempo, eu preciso fazer administrar dentro
E como que é a primeira coisa? Eu tenho que ter prioridades na minha vida. E como eu sei quais são as minhas prioridades? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus sonhos, preciso saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E assim, é um trabalho da gente começar a administrar essa vida, né, o nosso tempo, é mudança de comportamento. Outra coisa, isso não vai acontecer de um dia dormir hoje, com essa sensação de que nada está funcionando e acordar amanhã com tudo perfeito. Então, assim, vamos começar na nossa vida. Então, assim, mas isso é um trabalho de cada um, porque as minhas prioridades de cada um, por exemplo, o que é importante, tá? Porque quando a gente fala em prioridades, é prioridades na nossa vida, para as empreendedoras, prioridades na empresa, só que tudo isso precisa ser administrado e precisa ser colocado, tá? Porque assim, prioridades a gente tem muitas, mas quando a gente está começando a colocar tudo isso em ordem, eu preciso ver quais são as mais importantes, vivendo e para onde eu quero chegar. Então, primeira coisa, vamos colocar as nossas prioridades. E como isso é uma coisa, às vezes, nova, porque as pessoas vão vivendo, e elas não pararam para pensar aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Como que eu faço? Porque eu vou colocar prioridades e depois eu vou fazer. Isso tudo vai ter que ser encaixado dentro do meu dia. Tá, mas e a minha rotina? Eu sou dona de casa também, eu tenho filho também. Tá, só que as suas prioridades de vida, porque a sua rotina já acontece. Acontece acordar, dar uma arrumada na casa, fazer comida, cuidar do filho, levar o filho para a escola, isso já acontece. Então, assim, isso vai acontecer de todo jeito. Só que se você não colocar as suas prioridades, só isso vai acontecer. Então, você tem que colocar as suas prioridades, o que você vai fazer no seu dia, e a sua rotina vai encaixando no meio desse dia, tá? E uma coisa extremamente importante, gente, tempo. Então, se eu coloquei que eu vou arrumar a casa em 1 hora, se eu não tenho ninguém que me ajuda, eu vou arrumar a casa em 1 hora. Se não deu tempo de arrumar a casa em 1 hora, eu não arrumo, porque eu tenho outras prioridades. Entendeu? Então, assim, isso gente, isso é um mecanismo que a gente precisa um pouquinho de cada vez. Definir eu vou começar, só que eu preciso anotar isso, tá? Então, assim, prioridades pessoais, prioridades com marido, se tiver, com namorado, prioridades em casa, prioridades com filhos, e isso tudo precisa ser classificado. Escrito, tá, gente? A gente precisa escrever, a gente esquece. Tá? As outras, o dia a dia vai passando e apelando. Então, se a gente marcado, a gente esquece. E existe uma técnica, porque assim, essas prioridades e esses objetivos, onde eu estou, onde eu quero chegar, precisa ser claro. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu faturo X, eu quero chegar em 2X. O que eu preciso fazer? Tá? Então, você vai ter que traçar metas, traçar ações, essas ações escritas, porque você tem que saber o que você tem que fazer. E isso vai ter que ser encaixado no seu dia. Porque senão você não chega em lugar nenhum. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar. E você não fez nada daquilo que você tinha colocado como prioridade. Então, isso precisa ser muito bem escrito e muito bem marcado, tá? Definido para você mesmo. E são suas prioridades, não é do namorado, não é do marido, não é do filho, não é da sogra, não é do amigo, são suas prioridades. Por que eu falo isso? Porque quando a prioridade é minha, quando o desejo é meu, por mais problema que eu tenha, esses desafios eu foco, tá? Tem uma técnicazinha que a gente chama de SMART. Então é específico, então eu preciso, para você
colocar as suas prioridades, os seus desejos, os seus sonhos, tá? E delimitar tempo para isso. Então, por exemplo, para muita gente isso é novo. Então, eu não sei quais são as minhas prioridades. Eu não sei onde eu tô. Então, assim, vamos começar. Então, assim, o que é a sua prioridade é específica, é alguma coisa que você precisa ter muito claro. Por exemplo, eu quero ler um livro. Não, eu quero ler mais. Isso não é específico. Então, eu quero ler um livro. Média de 200, tá? Então, e se eu não estou lendo nada por dia? Então, não adianta eu falar que eu vou ler 1 hora. Assim, eu vou ler 3 páginas por dia. 30 dias já são 90. Muito mensurável, tá? A gente consegue, porque o Smart, por exemplo, esses livros, então é mensurável. Se 3 páginas por dia dá para eu ler? Então, assim, mas aí que hora que eu vou. E tem que ser uma coisa que seja relevante. Por que eu falei dos sonhos? Por que eu falei das nossas prioridades? Porque tem que ser relevante. O SMART é a letrinha, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e tem que ser temporal, tem que ter tempo. Então, assim, por que tem que ser relevante? Porque eu vou ter muitos desafios. Muitos. Eu tenho desafios todos os dias. Eu tenho desafios na minha vida pessoal, eu tenho desafios com os... Tá? Vai ter dias que eu não vou acordar legal. Então, eu tenho muitos desafios. E isso precisa ser relevante, precisa fazer sentido para mim. Então, assim, eu quero ler por quê? Tá? Então, assim, tem que ser importante para você. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer por quê? Porque é o padrão e todo mundo tá magro, ou porque para mim vai fazer diferença, eu me sinto bem quando eu estou mais magra? Eu quero fazer atividade física por quê? Porque não, você precisa fazer, é bom para a saúde, tá? Mas eu preciso saber de fazer atividade física. Senão aquele dia que eu cheguei cansada, eu não vou fazer. Então por isso que precisa ser relevante, tá? Porque desafios a gente vai ter todos os dias. Tem dias que a gente não quer levantar e trabalhar. Eu tenho turmas que às vezes a gente demanda muita energia. E assim, você precisa levantar bem. Por mais que você esteja cansada, por mais problema que você tenha, você precisa estar bem para eles. Você precisa passar uma energia boa. E para mim isso é relevante, isso faz sentido. Faz sentido saber que hoje eles vão entrar na minha aula sabendo A e vão sair sabendo AB. Então isso para mim faz diferença. E é isso que eu preciso passar para eles. Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Ela tem que ser relevante. Porque desafios a gente vai ter todos os dias. Outro dia eu brincando, conversando com uma franqueada, ela, eu tô cansada, a gente tem um monte de coisa para resolver. Aí ela conversou com outro franqueado, ele falou, eu falei, tá, mas ela falou, eu queria chegar numa coisa uniforme. Tudo bem, você vai chegar numa coisa uniforme, mas aí vão acontecer outros desafios. E aí são outras coisas que você vai ter que resolver. Aí, conversando com outro franqueado, ele falou assim, só se você mudar para Saturno, de repente você mudar para Saturno lá não tem gente, então você não vai ter nenhum desafio para resolver. Vocês entendem, gente? Desafio a gente tem todos os dias. Todos os resolver. Então, tem que ser relevante. E vamos colocar tempo. Eu preciso ler um livro a cada 2 meses. Eu quero emagrecer 5 quilos em 6 meses, mas vamos colocar metas alcançáveis. Se eu não conseguir emagrecer 1 quilo por 3 anos, eu não posso querer emagrecer 20 quilos em 2 meses. Entendeu? Aí. Sabe por quê? A gente vê... Quando eu comentei com vocês sobre a internet, né, que ela acaba prejudicando em algumas coisas, que aí você vê a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, que vai treinar, e aí toma aquele café da manhã, come uma banana no café da manhã, e aí ela é magra, nossa, e você olha aquilo e você fala, gente, eu sou um lixo. Gente, não é assim. A gente está fazendo, é a nossa vida.
É o que é importante. Se eu acordar 5 horas da manhã todos os dias, eu vou surtar, eu vou ter uma crise de enxaqueca depois de uma semana. Então, assim, eu preciso pelo menos 6 horas, 7 horas por noite. E eu tenho que 7, 7h30. Às vezes eu preciso, mas é pontual. Então, assim, o meu organismo pede uma coisa. Tá. Então, por exemplo, agora, eu comecei a treinar esse ano. Fazia muito tempo que eu não treinava. Não dá para você sair, correr 5 km. Correr é muito bom, estimula tudo bem, gente, mas eu não consigo correr 5 km logo no começo. Então, correr um pouquinho. Por que um quarteirão? Então, vamos comemorar correr um quarteirão. Então, vamos comemorar ler 3 páginas por dia. Por que a gente tem que ser a Mulher Maravilha? Entendeu? Então, quando a gente define as nossas prioridades, o que é importante para a gente vai estipular ações. Então, assim, mensurável, tá? O que é prioridade, o que é importante para mim, relevante, porque desafios eu vou ter todos os dias e eu preciso ter consciência disso. E tempo, né? Porque não... E mensurável. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter metas mensuráveis. Então, eu quero empresa. Quanto eu preciso o faturamento dos últimos 6 meses, por exemplo? Tá, para eu crescer a minha empresa, quanto de a mais, que ação a mais eu tenho que fazer para sair de A até B? Tá, eu estou faturando 5, para eu faturar 10, será que é uma meta mensurável? Porque aí é a gente que vai ter que perceber. Então, cuidado com essas metas que a gente coloca para a gente mesmo, que isso acaba desestimulando. Quando eu passava para a minha equipe metas de crescimento de matrícula, não adianta eu venho numa média de 150 matrículas por época de captação. De repente eu coloco 300. Elas vão falar, eu não vou conseguir fazer mesmo, deixa quieto, eu não vou nem tentar. Entendeu, gente? Então eu preciso, de repente, se eu coloco 300, mas aí eu preciso mostrar que ações eu estou fazendo. Dobrei a minha equipe, tá? De captação, investi em divulgação, aumentei os meus leads. Então, assim, eu preciso fazer ações para alcançar aquele objetivo que eu coloquei. Então, a primeira coisa, definir as minhas e faço as minhas ações. Como isso? Gente, isso demanda um pouquinho de tempo. Então, assim, Melissa, vou perder muito tempo para fazer isso. Não, você não vai perder muito tempo, você vai perder um pouco de tempo. E não é perder tempo, é investir. Por exemplo, eu não lembro de quem que é a frase, mas se eu tenho uma árvore para derrubar em 6 horas, eu vou demorar 4 horas para afiar o meu machado e 2 horas para derrubar a árvore, tá? Porque eu tenho que fazer o planejamento. Vou dar um exemplo muito mais da nossa realidade. Quando eu vou construir uma casa, eu saio construindo a casa, pensa na semana, a casa é a semana. Eu saio desembestar construindo a casa. É a maneira como eu levanto na segunda-feira. Eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo. Aí te dá que construir uma casa, eu faço planejamento, eu vejo qual que é o meu terreno, eu contrato um arquiteto e engenheiro para desenhar a minha casa, para fazer o projeto da minha casa, para ver como que ela vai sair, eu faço orçamento desse projeto. Modificar, eu preciso fazer uma casa menor e quem sabe numa outra ocasião eu vou para uma casa maior. Então isso por isso que é um trabalho individual de cada um. De repente, é interessante sentar sozinha e fazer tudo isso, tá? E aí eu vou colocar essas prioridades na minha semana. Então assim, quantas online, tá? Quantas horas eu preciso estudar por dia para fazer esse curso em tanto tempo? E assim, gente, quando a gente está trabalhando em casa, eu preciso resolver tal coisa. Muitas queixas são assim. E se você não estivesse em casa, não teria alguém resolvendo isso para você? Você não teria administrado de uma forma que alguém resolvesse isso para você? Eu vou dar um exemplo. Gente, o tempo vai acabar. Então, assim, Sara, você quer que eu finalize? Pode colocar mais um pouquinho? Finalizando, tem as
minhas prioridades? Então, assim, vamos lá, vamos sentar. É um trabalho individual de cada um, demanda um pouco de tempo. Só que aí, quando você tem já tudo isso planejado, pensa na casa. Você já tem a planta da casa feita, você já tem toda a documentação, você tem o planejamento financeiro, você sabe o caminho que você vai seguir. Você não vai contratar um pedreiro, você não vai contratar uma pessoa e vai falar, constrói aí, levanta essa parede aí. Não. Você tem o caminho que você quer seguir. Então, assim, vamos sentar, e aí você pode usar a ferramenta que você quiser. Eu gosto de papel. Eu tenho 3 agendas para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma agenda de trabalho, eu tenho uma agenda financeira, eu tenho uma agenda de minha pessoal. Então, assim, eu gosto de papel, eu gosto de escrever, mas isso é meu, Melissa. Tá? Então, assim, aí eu uso a agenda de data do Google, que me ajuda nos compromissos. Então, assim, cada um vai ter o seu. Eu posso fazer um planner semanal, eu posso fazer um planner diário, tá? Um planejamento. Aí eu vou sentar, quantas horas eu vou demorar para arrumar, as horas eu vou demorar para fazer almoço. A minha prioridade é a minha empresa agora. Então, quanto despender na minha empresa? O que eu vou fazer hoje, na segunda-feira? Aí eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer, coloco para acompanhando, tá? Isso precisa ser colocado e precisa ser acompanhado, porque às vezes eu deixo 1 hora para fazer alguma coisa e eu levo só meia. Às vezes eu deixo 1 e eu levo 2. Então isso precisa ser acompanhado. No começo vai dar um pouco a ter resultado. Vamos trazer os resultados pequenos. Eu consegui ler um livro em 2 meses. Você se sente mega. Sempre tive isso muito forte, a questão do planejamento, de planejar a minha semana, os meus horários livres. Então, assim, era tudo muito bem. Eu tinha uma equipe sensacional, então, assim, eu não demandava muito tempo no operacional, então eu conseguia delegar muito bem. Aí eu vendi a escola e hoje eu sou solo. Então, assim, gente, eu demorei uns 2 meses para me reorganizar. Eu me perdi no apartamento, eu não sabia como que eu arrumava o apartamento, porque eu tinha empregada. E aí eu vim para o apartamento, falei, apartamento pequeno, não vou ter empregada. Aí eu falei, eu vou chamar alguém no meu apartamento, que a gente ouve isso também. Não quero que ninguém me ajude. Não, eu dou conta de tudo. Não dá, gente. Eu tentei, mas não deu certo. Então, assim, aí eu fui atrás de uma empresa, eu contratei uma pessoa, e ela vem a cada 15 dias e me ajuda. Então, assim, eu fui me reorganizando. Aí eu fui chamada para dar aula. Então, assim, e eu tinha que montar todo o material. Eles não tinham material. Então, toda a apostila, quem está fazendo sou eu. Então, assim, isso demanda muito tempo. Então, eu estipulei 2 dias na minha semana só para isso. Então, assim, eu sei que nesses dias a mulher de limpeza não pode vir. Eu sei que nesses dias eu não vou sair para marcar médico para mim. Entendeu? Então, eu tenho os outros dias para marcar. Porque isso, para mim, é prioridade. A casa é importante, o chão hoje, não tem problema. Mas se eu não entrar na minha turma para dar aula, tá? Então aí depois desses 2 dias eu coloco a minha agenda. Mas aí eu também gosto de fazer algumas coisas. Eu tenho meus treinos, eu tenho a minha atividade física. Então quando eu tenho compromissos, eu deixo esses horários para mim, coisa que eu não fazia antes quando eu trabalhava na escola. Eu nunca coloquei isso como prioridade. Então agora é uma prioridade. Vou encaixando a minha rotina, manter o apartamento arrumado, fazer alguma coisa diferente. Eu vou encaixando a minha rotina dentro das minhas prioridades. Então, por exemplo, eu não tenho filho, mas eu tenho 2 cachorros. Um dos meus cachorros é cheio de problema. Ele tem alergia alimentar, ele tem conseguida. Então, assim, levar ele no veterinário. Tá, gente, desafios acontecem. Assim, mas e se meu filho ficar doente? Ok, ele tem prioridade.
Uhum. Prioridade agendada, você não vai saber onde você quer chegar. E aí, você vai levar o filho no médico, aí você vai fazer a comida que o marido pediu, aí você vai sentar para ver um filme na Netflix, e aquela prioridade que não era tão prioridade assim, ela vai ficando para trás. Agora, quando você tem isso muito claro, quando você sabe onde você está e quando você sabe onde você quer chegar, essa prioridade é forte. Ultrapassados, entendeu? Porque assim, a vida, gente, não é um robô, né? Aí eu vou marcar tudo no papelzinho, porque as pessoas às vezes me perguntam também, nossa, mas você marca tudo e se sair alguma coisa errada? Gente, se sair alguma coisa errada, saiu. Mas eu mudei a minha rota, eu vou lá e realinho a rota para o caminho que eu quero seguir. Por isso que eu falei, é mudança de comportamento. E isso é diário. Isso é um trabalho diário. Então, assim, eu tinha minha vida muito bem definida, de repente ela mudou completamente e eu precisei redefinir tudo de novo. E tudo bem. E aí, agora eu vou começar a trabalhar num outro lugar e vou ter que reorganizar minha semana tudo de novo. E tá tudo bem. Só que aonde eu tô, tá? Isso que é Uhum. importante. E aí, todos esses percalços que vão acontecendo no meio, a gente vai reorganizar. Tem algumas coisas. Então, é isso, gente. Atividades rotineiras, que eu acho que toma muito tempo da gente. Atividades rotineiras. Porque essas atividades vão sempre existir. Chova ou faça sol, essas atividades vão sempre existir. Então, assim, defina tempo, o quanto você quer perder ou investir, né? Vamos usar a palavra investir, quanto você quer investir nessas atividades rotineiras, mas não tire o foco das suas prioridades. E cuidado com tudo aquilo que faz você se desligar do seu foco, sair da sua rotina, tá? Daquilo que você marcou, que são as nossas distrações. Para a gente voltar num foco, eu estou trabalhando num projeto. Se eu me distraio com alguma coisa, para eu retomar esse foco, eu demoro cerca de 15 minutos. Notificação de WhatsApp e de rede social. Ah, mas eu sou empreendedor, eu preciso atender meu cliente. Tá, coloque aquela mensagem automática, estipule 2 horários para atender seus clientes, porque senão o seu trabalho também não vai fluir. Como é que você vai atender o cliente, mas não vai conseguir entregar o projeto, não vai conseguir entregar o trabalho, tá? Então, assim, cuidado com o tempo que a gente perde para ler e-mail, para ficar xeretando coisa em rede social. Gente, coloquem os cafezinhos, aquela. Você está em casa, né? Você está em home, levanta toda hora para ir comer alguma coisa. Tem umas ferramentas que a gente utiliza, uma delas é o Pomodoro. Pomodoro, que é aquele tomatinho, né, de tempo, ele parte daí, aquele reloginho usado na cozinha. De repente, coloque prazos, por exemplo, 25 minutos para fazer o que eu estou fazendo, a minha atividade, eu não vou perder tempo com nada, depois eu vou ter 5 minutos para dar uma respirada, tomar uma água, um cafezinho, depois eu volto 25 minutos, depois mais 5 minutos para respirar, faço isso por 2 horas, depois eu dou um prazo maior. Organize o seu dia, tá? Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho por atividade. Então, eu tenho tempo, eu imagino quanto tempo vai ter mais ou menos aquela atividade, eu coloco a atividade dentro desse tempo e eu só paro de fazer quando eu termino a atividade. Tá assim? Então, assim, às vezes pequenininha para fazer só sobra um espacinho de tempo, eu vou lá e já finalizo, porque para mim a atividade finalizada me dá uma sensação boa. Então, eu trabalho por atividade. Mas cada um precisa encontrar a ferramenta que melhor se encaixa. Não adianta você medir com a minha régua. Cada um precisa ver o que faz sentido para ele mesmo. Ai, acho que acabou. Tem outras observações, mas eu prometo que eu não vou mais falar. Melissa, é a segunda vez que eu ouço você falar sobre isso e eu já anotei coisa aqui. Mas uma coisa que eu achei muito legal é de quando a gente coloca metas mensuráveis e a gente consegue fazer, mesmo que seja 3 páginas por dia de um livro.
a gente tem que aprender a comemorar as micro-vitórias. Eu consegui ler três Exa páginas. Puxa, eu não lia nada. Eu não leio três exatamente. páginas. Ou então, Exatamente. eu não emagreço nada, mas essa semana eu emagreci 100 gramas. Vou comemorar 100 gramas. Então, assim, eu acho que as micro-vitórias a gente tem que aprender a comemorar. Não só Gente, as esperar. micro... Não! Igual, por exemplo, eu fazia... A gente punha meta, né, de matrícula, 4 meses, né, o período de captação, e a gente comemorava cada dia, a gente comemorava cada matrícula, tá? Porque eu não posso chegar... Ó, é um exemplo, é o que eu usava no meu trabalho, o que eu uso na minha vida, é o que eu passo para vocês. Eu tenho 4 meses, eu tenho uma meta de 150 matrículas. Gente, traz para o dia, tá? Para fazer 150 matrículas em 4 meses, quanto eu preciso fazer por dia? Quanto eu preciso fazer por semana? Então, uma matrícula que eu faça, gente, comemore. Uma página, eu não estou lendo nada. Hoje eu não consegui ler 3, mas eu li uma. Ah, então amanhã eu vou ler 5, entendeu? Então, assim, e corra atrás, continua, porque a meta forte são os 2 meses para ler um livro. Só que Isso. para subir uma escada de 100 degraus, eu preciso subir um de cada vez, não é verdade? É isso aí. É isso mesmo. Espero, Muito, muito bom, muito legal. espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Josi. Ah, a Josi, minha eterna Josi, trabalhou comigo 11 anos, né, Josi? Nossa, que tudo. Ó, ela fazia parte da minha equipe. Daquela Sensacional. equipe que ela falou que é maravilhosa, viu, gente? Conheço a Que Josi também. Daquela equipe que você falou que é maravilhosa no começo. não é? Gente do céu, que equipe. Mas, ó, a minha meta foi formar uma equipe maravilhosa, uma equipe que andasse comigo. Então, porque eu sozinha não chego a lugar nenhum, gente. A gente não chega a lugar nenhum sozinha. A gente precisa saber pedir ajuda. Por que que eu não queria colocar uma pessoa aqui dentro do meu apartamento para me ajudar? Porque eu tinha uma empregada há mais de 20 anos, aí eu vou pôr uma pessoa que eu não conheço. Tá, mas eu não dava conta. Aí as minhas prioridades começaram a ser deixadas para trás, entendeu? Então, assim, eu falei, não, vou ter que pedir ajuda. E eu pedi ajuda. Quando eu não consigo, ou eu Né, peço, eu Lívia? protelo alguma coisa da minha rotina, né, do dia a dia, que eu sei que não vai me prejudicar as minhas prioridades, prejudicar as coisas que eu preciso entregar, tá, o meu trabalho, porque eu não passei pano na casa. De Uhum. repente, porque acumulou um pouco mais de roupa. Gente, isso não vai matar ninguém. A não realizar os nossos sonhos vai, a gente mesmo. É. E outra, É, né? Eu costumo falar, o chão não vai sair de lá, ele vai te esperar, a louça vai te esperar, a cama vai te esperar. não, Mas a vai, gente tem que entendeu? colocar mesmo os planos, a meta e o que você falou. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Qualquer Então, acho lugar que serve, definir gente. a A Josi, meta é 13 anos. diferencial, 13 né? anos. Não é? Qualquer... Então, assim, se eu não definir as minhas prioridades, é a primeira coisa, gente. Senta quietinha, começa a perceber o que faz sentido para vocês. O que eu consigo saber o caminho que eu vou seguir. O que é importante para mim, o que faz sentido. Eu acho que isso é o É, mais importante. É você olhar para trás e falar, valeu a pena. Faria tudo de novo. Ah, isso e aí. uma palavrinha importantíssima: não. Isso a gente precisa aprender a usar com mais frequência. Não. Porque às É, vezes os 5 minutinhos que a pessoa fala assim, ai, vem cá, é só 5 minutinhos. A gente sabe que não é 5 minutinhos e que vai atrapalhar o projeto que a gente está fazendo. Então, assim, hum, gente, peraí, deixa eu terminar o que eu estou fazendo, eu já te retorno. Eu já vejo o que você está precisando, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente saber colocar tempo, limite, saber o que é importante para a gente, porque aí a gente consegue limitar as pessoas, as outras tarefas, tudo isso que vai atrapalhando as nossas prioridades. é É isso aí, isso. menino. É isso. Espero que tenham gostado. Ah, eu amei. Então tá bom. Muito obrigada Obrigada. por tudo desde sempre.
Um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente pode te chamar de novo uma próxima Pode, conversa, claro! porque é uma Gente, olha, eu delícia falo, conversar né? com você. Eu falo que assim, quando eu fui convidada para dar aula, né? Para essas são duas turmas bem grandes de empreendedorismo. É, isso foi o melhor presente que eu podia ter recebido. Porque para fazer, como eles não têm material, eu que tenho que fazer. Então, Hum, para fazer esse material, eu estou precisando estudar. Então, assim, eu estou uhum. estudando muito e eu estou desenvolvendo todo o material. E isso, para mim, foi colocado como prioridade, para mim. Então, por exemplo, é segunda e terça. Segunda e terça, eu não marco nada na minha agenda. Segunda e terça é para desenvolver material e para dar aula para eles. Porque eles, independente do que aconteça, eles precisam ter a melhor aula que eu puder dar. Entendeu? Eles precisam ter essa sensação. A professora preparou a aula, ela sabe do que ela está falando, ela estudou o que ela está falando, entendeu? Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu estou estudando muito e eu estou aprendendo muito, e eu estou aprendendo muito com eles, porque isso é muito gostoso. Essa- É isso. esse compartilhar é muito bom, né? Dividir, ganha, a gente dá e a gente recebe. Isso é É. é o meu sonho, assim, trabalhar com isso também. Então, Futuramente, quem sabe eu sigo os seus passos. Maravilhoso. oi, cortou. É, assim, eu adoro. Então, para mim, eu sempre gostei muito na escola, né? Treinando o pessoal, desenvolvendo. Isso para mim faz todo sentido. É o que eu falo, eu não preciso mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo de alguém, já fez diferença. Sim, é que nem aqui, se daqui motivada amanhã para começar a fazer um planejamento ou começar a administrar o tempo, para a gente já valeu, né, Melissa? Ah, da outra workshop que a gente teve aqui com aquela turminha lá, uma das meninas colocou em prática, ela me falou depois, ela me falou esse ano, que ela queria reformar a casa da mãe, mas é sempre assim, né? Vou reformar, vou reformar, vou reformar. Mas ela nunca tinha colocado prazo, ela nunca tinha colocado meta, ela não tinha feito o projeto do que ela queria. Então, foi do final do ano para cá, né? Em março, a casa da mãe dela estava reformada. E ela falou, foi o que você me falou. A partir do momento que eu comecei a colocar meta, eu coloquei o que eu queria fazer, eu coloquei a meta, quanto tempo ia demorar, precisar investir nisso, foi clareando, as coisas foram acontecendo. Porque é exatamente isso. Por que a lista de ano novo não dá certo? Fica na gaveta. Se você pegar a lista é a mesma. Porque a gente não coloca prazo, a gente não faz nada, a gente só faz o que a gente quer. Ah, É, eu vou emagrecer, ah, eu vou ler um livro por mês, sabe? Mas a gente precisa colocar ações dentro das nossas metas, dos nossos objetivos. Se a gente não colocar ações, né? O que eu vou fazer, como, em quanto tempo, né? Eu vou fazer tudo isso para que isso se concretize, nunca vai acontecer. é verdade. É Melissa, isso. muito obrigada. A semana que vem a gente tem mais. Na semana que vem a gente tem a Patrícia aqui falando com a gente sobre conexão pais e filhos, qualidade de vida e saúde mental. Outro tema também super importante para a Muito gente. bom. Obrigada por quem participou, obrigada pelos comentários. Eu acho que Obrigada. a gente, Bri- é, a gente agradece demais a presença de vocês. Obrigada para vocês que participaram, obrigada pelo convite. E se quiser, a gente pode falar de outros Oba! assuntos. Não tem problema. Ou do mesmo, também não Todo tem mesmo, problema. combinado. Adoraria, tá bom? Então, ó, Tchau, tchau, um gente. beijo. Tchau, Beijo. gente. Obrigada. Beijo.